Oferecimento: Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Coragem para fazer. Os 100 anos do Internacional têm sido comemorados ao longo de todo o ano com festas, caminhadas, shows e títulos. Agora o Centenário Colorado também será lembrado no teatro, em uma peça que vai contar a gloriosa trajetória do Clube do Povo. A narração da peça vai ser feita a partir de 3 períodos fundamentais para a história do Internacional: a fundação do clube, a década de 70 gloriosa do tricampeonato brasileiro e também, é claro, o Mundial de Clubes da FIFA, os 90 minutos daquele inesquecível jogo contra o Barcelona. A narrativa transcorre em 3 momentos da vida do Inter diferentes. O primeiro momento entre 1898 e 1915, que é o percurso, a jornada, a vida do Henrique Pope. Diz que está em São Paulo, depois chega a Porto Alegre e tem todo o processo de gerar o Inter até o último jogo que a gente vai trabalhar, que é a primeira vitória em cima do grande rival em 1915. Né? A outra época que nós vamos trabalhar é a década de 70, o time que mais, digamos, glórias deu para o Inter com Falcão, Carpegiani. Então temos ali um jogador que queria ser do Inter e não consegue, mas que serve para a narrativa, que vai juntar com 2006, em que a narrativa pega os 90 minutos do jogo de Yokohama, a partir de um radinho de pilha numa redação de jornal, que é um cara que não conseguiu cobrir lá, mas tem todo o processo que acontece aqui, né? Isso tudo no molho de cantos de torcida, uma série de questões musicais, até de elementos carnavalescos, até porque a origem do Inter vem das cores do Venezianos, né, que era um bloco de carnaval. Então tem toda essa questão carnavalesca também junto. Acho que vai ficar bonito. 9 atores estão ensaiando diariamente para contar com muita emoção como foi a construção do Internacional. Alguns são bem conhecidos do público e outros estão enfrentando o desafio de representar personagens cuja história é pouco conhecida. É a responsabilidade de você deixar claro uma história que é obscura, né, e quem sabe talvez de criar um personagem. Porque o Henrique Pope, existem várias histórias sobre ele, então você tem que ser firme para contar uma história que seja coerente e que, enfim, fique na memória das pessoas, né? Talvez a história definitiva, essa talvez seja a responsabilidade maior, de talvez o grupo inteiro estar contando a história que vai ser a definitiva, aquela que vai ficar. O verdadeiro Henrique Pope, por mais personagem que ele seja, mesmo na verdade, na vida real. Cônsul cultural do Internacional, Zé Vitor Castel vai unir no palco suas 2 grandes paixões. Eu não parei ainda para pensar na emoção que eu vou sentir no dia da nossa estreia e no dia que eu realizar esse sonho de poder mostrar no teatro, que é uma das minhas grandes paixões, a minha outra grande paixão, que é o esporte internacional. Não consegui avaliar ainda. Por enquanto eu estou mais preocupado em que tudo saia perfeito. A estreia da peça do Centenário Colorado está prevista para o final de outubro e promete emocionar os torcedores. O comportamento desse torcedor vai estar muito... Não só do torcedor, por exemplo, no caso de uma personagem que é o velho Osmar, que está na década de 70, mas aparece como um flashback, né, quando estamos em 2006, é aquele torcedor que levava tijolo para construir o Beira-Rio, que é a lembrança do Zé Vitor Cassião, dos atores, tem do pai dele, fazendo esse tipo de coisa, levando ele para o Beira-Rio e levando tijolo. Então, estamos usando essas lembranças afetivas para construir a história final. Né? A pessoa que vai ao cinema, por exemplo, para ver um filme sobre esporte internacional, está esperando rever os gols e tal. Nesse espetáculo não, ela vai para o teatro, vai conhecer a história do Internacional e vai se emocionar muito com tudo que ela vai ver.
desde a humildade das pessoas que fundaram o clube e que conseguiram, ao longo dos anos, manter essa humildade para transformar o Internacional num dos maiores clubes do mundo. A senhorita tem encontrado muitos belos rapazes do seu agrado ultimamente? Por que me toma suposto belo rapaz por uma sirigaita qualquer? Eu não disse isso. Mas insinuou? Tampouco insinuei. Oferecimento